Bom, pessoal, chegamos mais uma vez no início das nossas aulas. Meu nome é José Albuquerque, agora eu vou dar a quinta aula para vocês. Vamos falar aqui de aplicações utilizando o FET Colorado, colocando em prática tudo aquilo que a gente já falou e a gente vai falando aí sobre os assuntos, corrente alternada, tensão, resistência, capacitância. E vamos ver isso como fica no software, tá ok? Veja lá. Bom, pessoal, nós temos aqui o nosso FET Colorado. Eu vou dar uma pequena introdução sobre como montar um circuito elétrico aplicando aí nas condições. Primeira cara do FET Colorado é essa aqui. Nós temos aqui o voltímetro, ele vai aparecer o voltímetro aqui na tela. Nós temos aqui o amperímetro, ele vai aparecer aqui nessa condição, que a gente tem que arrastar ele para cá. Nós temos aqui o gráfico de corrente. Lembrando que esse kit é um kit AC, tá? Você entra lá, www.fetcolorado.com.br, ou então digita no Google FET Colorado, e aí vocês vão chegar a baixar o kit DC ou kit AC, dependendo da aplicação que você está fazendo lá, tá? Vamos montar nosso primeiro problema. Para eliminar também a mesma coisa, tá? Nós temos aqui, ó. Vamos colocar uma fonte AC, que é a nossa aula de hoje, né? Uma fonte AC. Vamos colocar uma lâmpada para simular um circuito eletrônico aí, onde vai mostrar a claridade aí, ou a luminosidade dessa lâmpada. Vamos colocar uma bateria, um capacitor, tá? É a representação através dessa placa. Colocar ele em paralelo aqui com a lâmpada. Vamos colocar uma chave aqui, ó, para a gente, quando quiser para ver o armazenamento de carga nesse capacitor. E vamos agora colocar os fios. Como é que eu coloco os fios? É importante que você seja organizado, colocar os fios da forma correta. Então, trabalhando sempre do lado aí, ó, pegando nos círculos, ele pode rotacionar, tá? Vamos colocar uma resistência aqui, ó, para limitar a nossa corrente da nossa fonte, tá? E agora vamos colocar um outro fio, e assim por diante. E assim por diante, vamos lá, trabalhando passo a passo. Lembrando que ele pode ficar bem organizado, se você fizer com calma, dá para trabalhar e esse software tem uma vantagem muito grande, a gente pode resolver vários problemas da lista lá de exercício com eles, tá? Montando as suas propriedades aí dos exercícios, trazendo aqui. Então nós estamos montando aqui o diagrama de um circuito, lembrando aqui, ó, se der um erro, a gente explica, por enquanto não deu nenhum erro, só arrastando aqui, organizando para ficar o melhor possível. E agora nós temos aqui, ó, finalizando, vai começar a gerar uma corrente elétrica, tá? Quando eu fechar a chave, por exemplo, o capacitor está descarregado, quando eu fechar essa chave vai gerar uma corrente elétrica circulando aí. Mas a corrente aí vocês estão vendo que é muito baixa. O capacitor está começando a carregar. Ele começa a carregar, começa a descarregar. Então ele está ajudando a fonte aí a descarregar mais tensão elétrica. Então vamos dar a propriedade, vamos trabalhar com um valor um pouquinho mais alto. Por exemplo, 100 volts. Ok? O máximo que essa fonte trabalha. Vamos pôr um valor da resistência. Lembrando que essa resistência, quanto menor for a resistência, quanto maior for a resistência, menos luminosidade ela vai ter, ó. Você vê que ela é diferente. Agora, quando você trabalha com baixa resistência, a luminosidade aumenta, né? Ou seja, torna-se melhor condutor. Resistência é o inverso de condutor. Então, você tem uma característica muito importante aí na resistência. Vamos trabalhar ela com um valor aqui fixo, para a gente poder até fazer contas mais precisas. 10 ohms. E nós vamos trabalhar agora com a capacitância. Então, como é que eu estou fazendo isso? Eu estou clicando com o direito do mouse. Eu posso mudar até a frequência da minha fonte. Neste caso aqui não dá para trabalhar com, vamos pôr de 1 Hz, tá? Uma frequência de 1 Hz. Tá? Não dá para trabalhar com a da rede aí de 60 Hz, infelizmente, não tem como. Aqui no resistor, a gente também pode mudar a resistência, tá? Mas vamos deixar 10 ohms mesmo. Então nós temos aqui a capacitância agora 0,1 Faraday, tá? E agora nós vamos medir a tensão. Qual que é a tensão em cima do capacitor? O que está chegando aqui, ó? Vimos que tem 100 volts lá na fonte, né? De pico a pico. Então, ela varia de 14 a menos
14 aproximadamente. A gente não tem como ver porque ela é bem variável, né? Porque ela é uma fonte AC, então ela é alternada. Então ela varia bastante. Mas qual que é a tensão antes do resistor? O que que acontece? Aí já começa a ser menos 100 volts a mais 100 volts, né? Claro. Após o resistor, vamos ver qual que é a queda de tensão no resistor. Então, vamos arrastar aqui, ó. Arrastando aqui a ponta desse multímetro. Então essa é a forma, até na prática lá. Tá dando um probleminha aqui, mas a gente vai trabalhando aí. Agora tem. Então você viu aí, ó. Menos, tá tendo uma queda aí de aproximadamente, ó, vamos ver o valor mínimo de os 95 volts, ou seja, está perdendo mais ou menos uns 5 volts aqui. Ah, tem como eu saber melhor? Não? Tem. Vamos trazer mais esse circuito mais para a lateral aqui, ó, lembrando que ele vai trazer sempre todo, tá? Então vamos lá, vamos trazer aqui e assim por diante. Vamos trazer essa perninha para cá para a gente poder colocar um amperímetro. Na hora que eu abrir aqui, você vai ver que o capacitor continuou carregado, a lâmpada continua acesa. Por que isso? Porque ele é um armazenador de energia, ele não descarrega completamente. E a tensão aí, ó, é um circuito aberto, então ela continua sendo medida ainda. Vamos colocar aqui o nosso amperímetro. Nesse aplicativo que eu baixei aqui para vocês, ele não tem contato, tá? Então tem um amperímetro sem contato também. Mas nesse caso aqui não tem. Ok? Então agora nós vamos ver. A fonte pegou fogo aí, né? Simulando, por isso que eu coloquei aquela resistência. Eu tirei a resistência, então está sendo muito forte. Então vamos colocar a resistência de novo, para não dar esse problema aí, que é o limite de velocidade. Então uma resistência para limitar essa corrente elétrica, muito importante aí em LED, circuito com LED, em circuitos que envolvem essa situação. Agora nós temos aí, ó, nós temos que a corrente aí, ó, ela varia aí de 4, 8, 9, 0, ou seja, 0 vezes 10, 9,4 vezes 10, tem mais ou menos aí 95 volts aqui chegando. Então eu perdi mais ou menos 5 volts nesse resistor. Ah, pode ser mais preciso, vamos pôr um gráfico de tensão aí. A gente vai ler a tensão agora, depois desse resistor. Então, ó, a escala não está correta, então vamos para a escala correta, né? Corrente em amperes. Então está medindo a corrente aí num gráfico de corrente. Vamos fazer a leitura aí. Está reduzindo, né? Então vamos aumentar. Agora aumentando, está indo para 0,25, 0,1 e assim por diante. Vamos até chegar nos 10 amperes aqui, que possivelmente deve ser esse valor. Ó, é uma corrente alternada, então ela tem uma forma senoidal. Essa forma senoidal de corrente alternada, tá? Esse cara aqui, ó, vai me dar um período e essa situação. Vamos apagar esse voltímetro aqui para ele não atrapalhar a gente. Agora, nós vimos aí, ó, que a nossa corrente tem essa opção aí. Agora vamos colocar um gráfico de tensão. Vamos ver qual que é a tensão em 2 pontos aí. Lógico, nós estamos vendo ali no resistor, mas vamos ver também na fonte aqui, ó. Como é que é a tensão na fonte? Nós sabemos que ela é de 100 a menos 100, né? Então a gente vai colocar um gráfico que vai ler 100 volts, claro, pois a fonte é de 100 volts, então como ela é senoidal, ela vai ser de 100 a menos 100. Então ela está pegando aqui, ó, o eixo menos 100 e 100 volts, tá ok? É importante, eu vou tentar melhorar isso aqui. Agora vamos fazer a leitura da tensão também em outro lugar. Infelizmente ele não deixa mais um gráfico de tensão, então agora vamos ler a tensão sobre o capacitor. Vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Vamos analisar essas duas formas. Vamos esperar ele carregar a primeira
primeiro circuito para poder representar aí. Então nós temos aqui a tensão sobre ele, ó, como a escala não está bacana, não está batendo, vamos diminuir. Vocês estão vendo ó, que está acima de 10 volts, né, que a gente já mediu. Vamos ver se ele consegue fazer uma leitura. Infelizmente, não tem uma precisão como a gente trabalharia no osciloscópio. Mas está bacana porque já dá para a gente entender como é que trabalha lá no osciloscópio. Então eu vou tentar introduzir para vocês aqui agora, no gráfico, um pouco dessas formas. Nós temos aqui, ó, isso aqui é chamada de VPP, tá? Tensão de pico a pico. E aqui, a medida 0 a esse valor, nós chamamos de VP, tá? O VP, e aqui é o nosso VPP do mais ao menos. Então, o nosso VPP vale quanto? Para o capacitor, vamos supor que está dando aqui, ó, não está dando para ver direito, está dando mais ou menos aí uns menos 15 volts, né? Menos 14, então está dando um VPP de 28, porque 14 mais menos 14 dá 28. E o VP é de 14, tá? Vamos voltar lá. Então, voltando aqui para a nossa equação, ó, então nós vimos aí como medir a tensão elétrica, tá? E assim por diante. Então, trabalhando agora vamos tirar esse gráfico, vamos deletar ele. Para deletar. Vamos deletar. Deletando aqui os gráficos. Nós vamos aplicar outra condição agora, para vocês entenderem. Vamos ver se o indutor também tem uma propriedade. Nós falamos lá na nossa aula que ele tem propriedade de carregamento e descarregamento. O indutor, será que tem a mesma propriedade? Então, o indutor aqui, ó, vamos ver se tem a mesma função, né? Vamos pegar, vamos ver se está conectado, ok? Agora vamos desligar a fonte, a chavinha nossa aqui, dá um trabalhinho. Então, ele não armazenou energia, tá? Então, vamos mudar a indutância dele. Vamos colocar uma indutância maior para ver o que acontece. Concluído. A nossa lâmpada, ela tem uma cintilação dessa forma? Sim, é alternado. Porém, a velocidade é maior e a gente não percebe, tá? Deixa eu ver se está conectado. Está conectado. Vamos agora medir a tensão em cima do voltímetro do indutor. Então, nós temos aí a representação do indutor. Qual que é a tensão lá em cima? Você vai ver que vai chegar lá, ó, 40. Teve uma queda bastante de tensão, né? A corrente diminuiu bastante também, diminuiu quase a metade com o indutor. É como se tivesse um divisor de corrente aqui para os dois. Tem uma resistência aqui, a gente pode pôr, o meu não tem um realista, mas a gente pode pôr no realista aqui, ó. Outra coisa que eu quero mostrar, às vezes o seu valor, você fazendo o teste lá, você pode ir para o grande, para mostrar melhor, o médio, e para o pequeno. Normalmente é bom fazer num pequeno para caber, se o circuito for muito grande. Aí você coloca, como o meu eu sabia que cabia dentro da tela aqui, mas aí depois a gente pode estar lendo, vendo uma variável aí. Outra coisa que tem importante é a resistência do fio. Segundo a lei de Ohm lá, resistividade é igual a ρL sobre A. Então, ele trabalha com a resistividade do material, tá ok? Então, nós temos aí a situação. Bom, gente, o indutor é isso aí. Nós vimos aí que a corrente elétrica é alternada, vimos que a tensão elétrica é alternada, vimos que a medida da tensão, a gente pode pôr de novo, ó, a tensão elétrica. Vamos agora medir, cadê as pontas? Tá aqui. Vamos medir sobre a lâmpada aqui, a tensão sobre a lâmpada.
Então vamos diminuir nossa faixa aqui, ó. Tá dando em média 50 volts aí. Quer dizer que 50 volts então ficou lá na resistência, né? Ok? Na hora de carregar uma fonte completa, eu vou ensinar vocês agora várias situações aqui. Ok. Então nós temos aí, ó. O que a gente pode saber mais aqui? Nós temos aqui que o VPP, né? Já viu que o VPP é a tensão de pico a pico, o VP é a tensão de pico a pico sobre 2, e nós temos que o VRMS, de root mean square, tá? Valor médio quadrático, que é a tensão de pico sobre raiz de 2, ok? São muito usados. Ah, eu quero calcular a potência em cima da lâmpada. A potência na lâmpada é a tensão RMS ao quadrado sobre o valor da resistência. Como a resistência nós vimos que é de 10 ohms, e nós temos 50 ao quadrado, 2.500, dividido por 10, então você tem 25 watts, 250 watts, tá? RMS, tá? RMS, ou seja, valor médio quadrático. Lembra lá, o som de sua casa é 6.000 PNPO e o som de sua casa é 500 watts RMS. Então, RMS trata dessa relação. Qual que é a resistência lá do som? 8 ohms ou 4 ohms? Depende dessa resistência, então, para calcular a potência. Mas uma coisa que eu queria dizer aqui, ó, no gráfico, é como calcular o período. Ou eu pego o período, é sempre na fase que repete. Onde o sinal repete? Eu vou desenhar aqui, ó, o sinal começou no 0, e aí ele subiu, e chegou de novo no 0, tá? Tá tendo um defasamento aqui no sinal, mas ou seja, esse ponto daqui até aqui, ou seja, essa distância daqui até aqui, vai me dar um período. E como que eu calculo a frequência? A frequência é 1 sobre o período, tá? Então eu tenho a relação de frequência, então eu vou apagar aqui, ó, de novo, ele vai rodar. Eu tenho que o período, o período eu pego daqui até aqui, tá? Então, esse cara é o repete, ou seja, de vale a vale, de crista a crista, de nulo a nulo, ou de um movimento que se repete. Então, tudo isso é o período. Isso aqui é o período. Isso aqui é o período, tá ok? Muito importante aí para nossas aplicações. Nós temos aqui, ó, então, já vimos 3 coisas, né? Que a frequência é o inverso do período. Nós vimos também que a tensão RMS é o valor de pico sobre raiz de 2. Aí nós podemos calcular a potência em função dessa equação, tá? E nós temos aí ainda aplicado que, desenvolvendo aí nossas equações, a gente pode fazer o cálculo da potência, podemos usar um circuito série. Agora eu vou explicar no circuitinho série como é que seria a representatividade. Tá, então nós vamos fazer agora um modelinho do circuito série. Vamos começar um outro problema. Então nós vamos começar com um novo problema aqui. Reiniciar tudo. Reiniciar tudo. Sim. Então vamos reiniciar a dinâmica, vamos apagar tudo. Então apagando aqui, ó, o voltinho, tirando ele aqui. Eu quero colocar uma fonte contínua. Lá na aula nós aprendemos na aula 3 o Thevenin, série, paralelo, misto, 2 fontes, bacana demais. A gente pode representar 2 fontes aqui e ver o que acontece com as resistências em paralelo. Representando 2 fontes aqui, ó. Tá? Aplicando aí Thevenin, superposição, os lados mais complexos, né? Exercícios mais complexos, para você poder resolver. E nós temos aqui as situações de resistores em paralelo, mas vamos colocar misto também. Vamos montar um circuitinho bem básico, tá? Onde nós vamos ter as aplicações.
e assim por diante. Está começando a rodar o problema. Nós aplicamos lá a fonte. Vamos ver o que acontece agora. O que vai acontecer? Ele vai mandar, um vai mandar, o outro vai receber. E assim por diante. Vamos tirar isso aqui, vamos pôr... O que eu fiz para tirar? Basta clicar na linha e dar del, tá? Deletar. Então agora nós temos os resistores, vamos mudar só os valores das fontes. Vamos pôr aí 50 volts nessa e 20 volts na outra. Lógico, o trem está ficando cada vez mais potente aí. Tá? Você vê esse fluxo aqui, ó, perto dessa fonte, é diferente do outro lá. Então vamos medir, por exemplo, qual que seria a tensão em cima desse resistor aqui, ó. ...50 volts, tá? Aproximadamente. Qual que seria a tensão em cima desse aqui? Já deu 20 volts. Ou seja, ele está pegando a queda de tensão em cima desse resistor aqui, ó. Deu 30 volts. Tá? Ah, esse sinal negativo com esse aqui, basta inverter as polaridades. Não é medida errada, é simplesmente inversão de polaridade. Lembrar que o voltímetro tem que estar na escala, no caso aqui de escala contínua, no caso anterior de escala alternada e assim por diante. E agora nós temos, vamos ver qual que é a tensão em cima desse resistor aqui, ó. Que coincidência bacana. Se nessa aqui, ó, era de 50, agora nesse aqui, que bacana, ele é de 20. Ou seja, tem 30 aqui, né? E o 30 está nesse resistor, então 50 menos 30 dá 20, tá? E qual que é a tensão elétrica? Agora, se a gente mudar essa tensão aqui para mais que 50, vamos por 60 para ver o que acontece. Aí agora a gente tem 60 volts, ela é a dominante agora do assunto aqui. Então a gente tem uma representação. Ah, como é que seria o gráfico de uma tensão? Vamos ver aqui. Lógico, contínuo. Vai ser uma reta, tá? Vai ser uma reta, um valor aí que a gente vai ver agora. Aí, ó, 50 e poucos volts. A gente medir aí, ó, a gente vai ver que está dando 60, né? Vamos ver se abaixa aqui para 60. ...50, vamos ver se dá mais uma escala, não dá. O ruim dele aqui é que não dá uma escala perfeita, né? É o único problema deles aqui. Mas talvez uma versão mais nova já tenha essa propriedade corrigida, tá? Mas, enfim, vocês estão vendo que a forma de onda é contínua. Temos aí a tensão de 60 volts. A gente montou o circuitinho. Temos aí outros componentes que a gente pode representar: lâmpadas, fios, bateria, indutores, capacitores, fonte alternada, fonte contínua. Então, fonte contínua é bateria, fonte alternada é uma rede elétrica. Nós temos aí o gráfico de corrente, gráfico de tensão. Vimos como é que insere um amperímetro, é só arrastar, ó. Ah, eu quero colocar aqui, ó, para ver qual que é a corrente nesse circuito aqui. Então, vou trazer aqui, vou ligar mais um fio. Ah, a corrente lá é de 1 ampere. Bacana, né? Então, nós temos a corrente de 1 ampere. Ah, eu quero colocar mais um amperímetro. Quero fazer a leitura no divisor de corrente aqui, ó. Então, vou pôr ele aqui. Meu mouse está com problema aqui. Então, como ele ficou assim, ó, vamos trazer ele para cá. 5 amperes. Então, 5 amperes. Então, vamos ver quanto está chegando aqui, ó. Ou quanto está indo daqui para lá. Vamos deletar, então vai parar o circuito desse lado. A independência quando tem duas fontes é bacana demais, né? Então, qual que é a corrente que é a total, tá? 4 amperes, nesse caso aqui. Então, agora é organizar mais o circuito aqui, trazer para cá, virar esse indutor. Só dá para virar quando está colocando, tá? Então, dependendo aí, você pode criar um problema para você. Aí ele já grudou agora já era.
Do grudou, tem que fazer, tirar e novamente. O que acontece se eu fechar um curto aí? Vou explodir minha fonte, claro. Tá? Então nós temos aí a situação 1 ampere, 5 ampere, lógico que não aplicado. Agora se eu colocar outra fonte, nós vamos ver, nós vamos obedecer a lei de Kirchhoff aí, ó. Chega 10 ampere, se vem 5 para cá, tem 5 para lá, então são 2 ramos. A corrente vem e se divide em duas e chegou aí 2 ramos. Então olha só, que bacana. Se a corrente que sai da fonte é de 10 amperes, ela se dividiu em uma de 5 amperes e outra de 5 amperes aqui, ó. Então olha a leitura aqui, ó, 5 amperes passando aqui e chegando aqui. Aqui é um nó onde ele está somando 5 amperes com 5 amperes, está saindo aqui 10 amperes. Ok? Bom, então vocês viram aí que nós apresentamos aí os circuitos para trabalhar aí com o software, onde nós mostramos aí que dá para trabalhar com o FET colorado, com aplicações do FET. Vamos agora fazer uma nova aplicação com circuitos capacitivos, tá? Com circuitos capacitivos, nós temos aqui, ó, vou abrir rapidinho, rodando aqui o circuito. Enquanto não roda, vamos esperar rodar aqui, tá? Beleza. Qual que é a propriedade aí de um capacitor? Então, dá para, já é físico aqui, ó. Então, o valor da capacitância, o valor da placa, carga na placa, o valor da energia armazenada, o voltímetro e o campo, o detector de campo. O detector de campo, como é que é isso? Qual que é a unidade que detecta campo? Daqui a pouco a gente vai ler, tá? Aí aqui tem as propriedades de elétrica e as múltiplos capacitores. Então vamos primeiro introduzir. Vamos colocar o campo, as linhas de campos, tá? Quando a gente introduz uma tensão negativa ou positiva, ó, você inverte a polaridade. Tá vendo a corrente? Quando você induz uma tensão negativa de baixo, a polaridade, no caso aqui é positivo embaixo, negativo embaixo, aliás, positivo, tá mais 1,5 aqui, e negativo em cima. Se eu inverter a polaridade aqui, ó, positivo em cima, negativo embaixo. Então, isso é a separação. Vamos detectar, ver qual que é o fluxo de elétrons. 150 volts por metro. Não está dando para ver maior, né? Felizmente. Tá escrito aqui, ó, 150 volts por metro. Tá? Agora vamos ver a tensão sobre essas duas placas. Lógico, vai ser a tensão da bateria, né? 1,5 volts, beleza. A energia armazenada. Então, quando eu aumento a tensão, ó, eu carrego e descarrego, carrego, descarrego, carrego, descarrego. Então, isso aí é energia armazenada. Vamos ver o que acontece com as cargas nas placas. A carga fica quando eu chego no valor baixo, 10 a menos 13 coulombs. Nós vamos olhar só a potência. E aqui, nós vamos chegar de 1,33 vezes 10 a menos 13. E agora, nessa condição, de 1,33 vezes 10 a menos 13. Chega um instante zero, que a carga é praticamente zero, né? Não armazena nada. Agora, introduzindo um dielétrico. Vamos ver como é que funciona a capacitância, a placa, a energia armazenada e o campo, tá? Quando nós introduzimos um dielétrico, o que acontece com a capacitância? Ele aumenta. Que bacana, né? Quer dizer que o dielétrico a gente pode trabalhar com o ar, ou o vidro, ou outros materiais. O dielétrico provoca um aumento da capacitância, porque diminui o fluxo. Então, mesmo trabalhando com fluxo grande, ó, fluxo alto, sem o dielétrico, o que vai acontecer? Vamos medir aqui, ó. Ó, o fluxo aqui, ó, tirando o dielétrico, o capacitor foi de 0,8, com o dielétrico 4,43. Agora vamos olhar na placa da carga, 1,33, quando a gente coloca o dielétrico, 6,64, ou seja, a carga também armazena. Agora vamos olhar a energia armazenada, 1 joule. Quando a gente colocar a placa, 5 joules. Bacana, né? Então quer dizer que à medida que a gente aumenta
o dielétrico, aí a gente pode colocar placas, mostrar as placas ou mostrar o excesso nas placas, tá? Então vamos colocar esse aqui, mostrar as cargas nas placas. Agora vamos colocar múltiplos capacitores. Então como é que a gente coloca? 2 capacitores em série é como se fosse o paralelo, né? Então vamos medir a capacitância total. Então vamos colocar a energia, a carga armazenada, que é o mais importante, e a capacitância. Então colocamos aqui a capacitância, a energia ficou meio. Agora com o capacitor total, né? Quando você coloca 2, dividiu por 2. Você coloca 3, divide por 3. Você coloca 2 em paralelo, você vai somar a carga. Foi para 2 Faraday. Então, em paralelo, você soma. Em série, você divide, né? Então, a carga é dividida. A capacitância é dividida. E a carga? Vamos analisar a carga. A carga em 1, em série, continua, e assim por diante. Tá ok? Então, nós temos as situações, múltiplo capacitor, agora 2 em paralelo, 2 em série. Faça essas aplicações em casa, faça os testes e depois vocês vão ver como é que funciona aí. Então, essa propriedade do dielétrico, a propriedade múltipla de capacitor em série e paralelo, e assim que a gente chega ao final dessa nossa aula com a aplicação aí de capacitores série e paralelo. Ok? Obrigado. Chegamos ao final dessa aula prática, a nossa quinta aula aí. Essa aula, então, trabalhamos aí com o FET Colorado, um software, um aplicativo muito básico, só precisa do Java instalado e para rodar o equipamento. Então, até a próxima aula, nós vemos até mais, ok? Simula os exercícios, rode os exercícios, qualquer dúvida, poste lá no fórum. Obrigado, até mais.